Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência a esse vídeo de número 69, Ação e Reação, capítulo 4, alguns recém-desencarnados, e justamente nesse exato instante estamos tratando desse caso dos recém-desencarnados trazidos até Mansão Paz pelos caravaneiros, pelos irmãos responsáveis por esse trabalho. Então, conforme estávamos dizendo, os espíritos dos animais, eles convivem com os espíritos dos seres humanos em comum acordo em todas as dimensões. Ora, pois nós vemos esse assunto a respeito dos animais nas revistas espíritas de Hippolyte Léon Denisard Rivail, principalmente se tratando-se dos animais no planeta Júpiter. Quem já teve a oportunidade de estudar as 12 revistas espíritas de Hippolyte Léon Denisard Rivail entende agora o que nós estamos dizendo. Pois os animais no planeta Júpiter, eles são tão evoluídos, mas tão evoluídos, que, de acordo com o diálogo de Hippolyte Léon Denisard Rivail com um espírito lá de Júpiter, isso está na Revista Espírita, se não me falha a memória, 1858, se não me falha a memória, porque são muitas informações. E ele lá, esse espírito, ele leva ao conhecimento de Kardec, depois de interrogado a respeito da evolução dos animais no planeta Júpiter, que a inteligência dos animais em Júpiter, por exemplo, se nós reunirmos aqui na Terra todos os gênios que já pisaram aqui na Terra, se nós reunirmos todos os missionários, se nós reunirmos todas as celebridades, os seres mais cultos, mais importantes que já pisaram aqui na Terra, é óbvio, deixando Jesus de lado. Se reunirmos esses seres todos em um determinado local, a inteligência dos animais em Júpiter são tão enormes que um animal daquele serve para dar aula a todos os gênios, sábios e missionários que já pisaram na Terra desde quando a Terra foi criada até aquele momento ali,
quando Kardec interroga os bons e interroga aquele espírito. Então vejamos a inteligência dos animais no planeta Júpiter. Agora lá, eles convivendo com os seres humanos que habitam Júpiter. Porque é preciso entender que todos os planetas são habitados por seres humanos, por seres em processo de evolução noutras dimensões. Não queira você virar o telescópio na direção da Lua e enxergar os habitantes que encontram-se lá na Lua, porque você não vai conseguir. Mas a Lua é habitada. Então, analisemos aqui. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. A mansão Paz, contavam com 2 grupos dessa natureza, que diariamente um deles atingia aquele domicílio de reajuste, porque Mansão Paz era um domicílio de reajuste, de expurgo, de trabalho, de esforço, de preparo, de preparação, revezando-se no piedoso mister socorrista. Entretanto, aclarou, não possuíam horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. O que isso quer dizer? Esses caravaneiros, eles não volitavam, por mais que eles tinham condições de volitar, porque eram espíritos nobres ali trabalhando. 10 espíritos nobres. Eles tinham condições de volitar, mas eles não volitavam. Eles tinham condições de requerer da colônia Nosso Lar aeróbus ou outros tipos de locomoção, até porque Mansão Paz encontrava-se, na verdade, encontra-se ainda sob a jurisdição de Nosso Lar. Então eles podiam muito bem fazer requerimento de aparelhagens de transporte, tecnologia mais avançada, mas não. Esses 10, eles caminhavam a pé, furnas adentro, treva adentro, umbrais adentro, a pé, amparado por alguns cães
de vez em quando por algumas carruagens puxadas, sustentadas por cavalo, né, equinos, às vezes nem isso. Só que esses caravaneiros, esses 10, eles enfrentavam muitas intempéries. Por exemplo, chuva ácidas. Não sei se você conhece esses termos, mas nas regiões umbralinas existe esse tipo de chuva ácida, que são toxinas das vibrações negativas daqueles seres que naquelas regiões encontram-se alojados, que na atmosfera, quando paira na atmosfera aquelas toxinas, aquelas vibrações mentais, aqueles desequilíbrios, descarrilha de volta ao solo, como se fosse chuva, só que ácida, e que o contato com a pele queima, arde. E mediante essas chuvas ácidas, esses caravaneiros têm que se esconder, horas, às vezes dias, até passar aquela tempestade, até passar aquele vendaval, até passar aquelas trovoadas, aqueles redemoinhos, aqueles terremotos, aqueles tufões, vendaval, mais de 100, 150 quilômetros por hora. Constantemente vendaval, varrendo toda aquela região, aquelas regiões. Então, esses caravaneiros, eles muitas vezes eles se viam assim presos à espera de melhores momentos. Vejamos aqui. Entretanto, aclarou, não possuíam horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas obedecia comumente a fatores circunstanciais. Então, nós descrevemos parte desses fatores circunstanciais: chuva, vendaval, tremores, terremoto, tufão, enfim. Esses são os fatores circunstanciais que prendiam esses caravaneiros em determinadas furnas à espera, né, até que o tempo pudesse se melhorar. Mal terminara o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio, quer dizer, o pátio, né? Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos. Olha só. Os cooperadores responsáveis, os 10, estavam aparentemente calmos.
evidenciando a alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação. Apenas. Os 10 estavam calmos, não é? Os 10 aparentemente estavam calmos. Apresentavam aparentemente apenas no olhar funda preocupação. Os recolhidos, que aí no caso já são os 19 pacientes, no entanto, exceção de 5 que vinham de maca, dos 19, tinha 5 sendo transportado em macas. 14 andava, mais 5 em situações mais deploráveis que eram transportadas em macas. Desmemoriados e dormentes. Então vejamos. Os recolhidos, no entanto, os 19, exceção de 5 que vinham de maca. Então esses que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Olha só para você ver. Loucura desagradável, se bem que pacífica. Interessante, né? Loucura desagradável, se bem que pacífica. São aqueles que podemos, de certa forma, usar aquele termo. São loucos ciente da importância da educação. Porque existe aqueles loucos inconscientes da responsabilidade da educação. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados. Então você observa aqui o trabalho dos caravaneiros, o trabalho dos cães que neste exato momento mostravam-se exaustão, cansados, não é? Então, os cães se deitavam extenuados. Aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam. Olha só. Aqueles enfermos, eles falavam e ao mesmo tempo eles reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Olha que tristeza! Mesmo em meio a todo esse conflito,
a estas perturbações, porque aqui eles estão sendo tratados por Silas como recém-desencarnados em desequilíbrio mental. Recém-desencarnados em desequilíbrio mental, pois falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Isso equivale a dizer que nem eles mesmos ali, os 19, tinham noção, tinham conhecimento de que já haviam deixado para trás o corpo físico. Vamos dessa forma considerar que praticamente nenhum dos 19 sabiam que haviam desencarnado aqui na Terra. Sabemos que esse é o maior sofrimento da consciência presa, refém da própria ignorância. Isso que é sofrimento. Pois o indivíduo, ele vive aqui no corpo físico 80, 90 anos, em prol da vida mundana, em prol do materialismo, do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da avareza, da arrogância, da ostentação. Morre, vamos usar esse termo, ele morre e não fica sabendo que morreu. Noção nenhuma tem ele de que desencarnou. Permanecendo algumas décadas nas regiões umbralinas, sem saber que nas regiões umbralinas ele se encontra. Resgatado pelos amigos espirituais, não sabendo que foram resgatados. Muitos submetidos a tratamentos nas colônias espirituais, sem saber que receberam e que recebem tratamentos. Muitos reencarnados através do processo compulsório, não sabendo que reencarnaram. E assim, constantemente. Pois é o caso desse grupo aqui de 19 pessoas. Vamos voltar um pouquinho. Falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade. É o que nós estamos dizendo aqui.
e provocando piedade e constrangimento. Então, quem não tem conhecimento, ali principalmente aqueles sem conhecimento de causa e de efeito, pode pensar que ali encontravam-se 19 santos, porque ali eles estavam se apresentando como vítimas. Nós vamos gravar mais um vídeo para tentar te mostrar a história sequência a respeito desse constrangimento aqui. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, sequência esse aqui agora que estamos encerrando.